E aí, a gente começa com o primeiro ponto, né? Qual que é a definição de micropênis? Então, o micropênis ele é definido como um pênis bem formado, então não tem nenhuma anomalia na sua formação, mas ele tem um comprimento menor do que 2,5 desvio padrão em relação à média, de acordo com a idade e a etnia. Aquele pênis que tem um comprimento entre menos 2 e menos 2,4 desvio padrão, ele é denominado pênis de comprimento reduzido. Mas se ele tem menos do que 2,5 desvio padrão, do que o tamanho adequado para idade e etnia, é importante a gente lembrar da etnia, a gente chama de micropênis, tá? Bom, nos recém-nascidos a termo, a gente pode considerar o micropênis quando a medida do pênis esticado for menor do que 1,5 centímetros, e olha que interessante, vai mudando de acordo com a região. 1,5 centímetros no Japão e no México, 1,8 centímetros na Europa e menos do que 2,7 centímetros no Brasil. Mas é importante você, quando você vai avaliar uma criança aqui no Brasil, ver qual a etnia deste paciente, tá? Para você poder fazer essas comparações. Bom, de acordo com os dados populacionais para recém-nascidos, o ponto de corte de 2 centímetros é o tamanho mais apropriado para se padronizar como uma referência internacional. Mas você sempre tem que ter em mente as diferenças de acordo com a etnia. Porque olha só a diferença do que é considerado um tamanho de micropênis no Japão e no Brasil. 1,5 centímetros no Japão e 2,7 centímetros no Brasil. Então, a gente tem que estabelecer, claro, uma referência internacional, que é menor do que 2 centímetros, quer dizer, que é o ponto de corte, né, de 2 centímetros, mas lembrando das diferenças étnicas, tá? Isso eu tô falando do recém-nascido. Para crianças com mais de 5 anos, para recém-nascidos de termo, tá? Agora, para crianças que têm mais de 5 anos, o ponto de corte global que a gente pode considerar para micropênis seria um pênis menor do que 4 centímetros. Tá? Bom, recentemente alguns estudos também sugerem o uso da medida da circunferência do pênis, não só do comprimento do pênis, e tem que ser o comprimento dele esticado. Mas essa medida da circunferência ainda não é padronizada para a gente utilizar de uma maneira rotineira para a classificação do micropênis. Bom, um estudo nacional, então um estudo nosso aqui brasileiro, publicou alguns valores de referência para a população da medida do pênis estirado. Sempre ele estirado e você mede da base até a ponta do pênis. E aí ele coloca aqui a tabela com diversos valores, tá? Para que a gente considera a média e o que seria o micropênis, ou seja, menos de 2,5 desvio padrão do tamanho. E aí, por exemplo, ao nascimento, a média é de 4,7 centímetros. Menor do que 2,7 centímetros a gente considera micropênis, isso para recém-nascidos de termo. Quando a gente vai lá para 5 anos de idade, a média é 6,7 centímetros. Consideramos micropênis se ele tiver menos de 4,4 centímetros. Quando a criança entra ali na puberdade, vamos considerar entre 10 e 11 anos, a média do pênis tem um comprimento de 74 a 78 milímetros, então 7,4 a 7,8 centímetros. E seria considerado micropênis aquele que tem entre 4,6 e 4,8 centímetros, tá? E depois, na fase de adolescência, no final da adolescência, então com 18 anos de idade, o tamanho médio seria de 14,5 centímetros e micropênis é considerado aquele que tem menos do que 10,5 centímetros, tá? Para recém-nascidos prematuros, de 24 a 36 semanas, existe uma estimativa, né, para calcular, que você vai calcular para estabelecer o valor do comprimento normal do pênis, que seria a seguinte fórmula: 0,16 vezes a semana, né, a idade gestacional em semanas, menos 2,27. Aí daria o tamanho esperado do pênis. Então, fazendo este cálculo, tá?
E qual que é a real incidência, né, do micropênis? Por que a gente precisa definir? Por que é importante a gente falar isso? Porque a incidência é de cerca de 1,5 para cada 10 mil recém-nascidos vivos do sexo masculino. E isso, de fato, pode estar associado a alguma outra anomalia genética, alguma outra doença. E se não tiver associado a nada, é um fator que vai atrapalhar a vida do paciente, né? Vai mexer com a autoestima, etc. Então, nós precisamos conhecer esse tema e abordar nas consultas. Pelo amor de Deus, você que é um pediatra que acompanha o nosso canal, você examina todas as suas crianças peladas, né? Sem cuecas, sem fralda, sem nada. Tem que ser examinado, o genital faz parte do nosso exame físico, então a gente tem que sempre olhar ali, tá?